Pessoal da Igreja na Graça e na Paz do Senhor. Meus irmãos, eu sei que parece, mas eu não tenho 18 anos. Também não parece, mas eu sou casado já há 12 anos. Tenho uma filha de 11 e adotei uma sobrinha de 18 esse ano ainda. Fico feliz de poder estar com vocês, como o Ná falou. Foi um privilégio para mim conhecê-lo no CTM. E aprove a Deus também conhecer o pastor Jonatas, onde a gente desenvolveu também uma amizade. Juntamente com o pastor Bruno, ficamos ali bem próximos, no mesmo quarto, conversando, trocando experiências. E aprove a Deus, então, tocar no coração de Jonatas e me trazer para cá. Ainda bem que eu vim de avião, não vim de jegue, né? 3.000 quilômetros, quase 3.000 quilômetros aí é bem distante, né? Eu vim de São Luís, do Maranhão. Eu não sou do Maranhão, mas eu já estou trabalhando lá há mais ou menos uns 15 anos, eu estou no 12º ano de pastorado já, não parece também, né? Estou servindo ao Senhor na plantação de uma igreja agora. A gente resolveu, né, pela graça de Deus, desafiar os irmãos a plantar uma igreja no meio da pandemia, e a gente completamos um ano agora em maio, estamos caminhando aí já para o próximo ano, já para o 2º ano. É um grupo de irmãos, 20 irmãos que estão reunidos em um bairro na litorânea, ali perto da litorânea, em São Luís, na orla de São Luís. O campo é difícil, né? O acesso às pessoas que moram naquela região é bem mais complexo do que em outras regiões, mas foi o desafio que Deus nos deu. Eu estou lá servindo ao Senhor e com esse desafio, juntamente com os irmãos, de avançar com a palavra do Senhor e com o evangelho do Senhor ali naquele lugar. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje à noite sobre o livro de Marcos, no capítulo 1, e eu peço que você abra a sua Bíblia, lá no verso 16, e vamos ler até o verso 20 do livro de Marcos, onde o tema da nossa conferência é Vinde a mim. Né? Vou falar hoje sobre as características de quem vai a Jesus. Amanhã pela manhã eu estarei falando sobre o custo de ir a Jesus, e amanhã à noite eu estarei falando sobre a razão pela qual nós vamos a Jesus. Então eu quero dividir minha palavra nessas 3 formas, nesses 3 encontros que teremos aí nesses 2 dias, a fim de que o Senhor fale conosco, fale ao meu coração, fale ao seu coração, desafie-nos e possa nos animar a estarmos de fato seguindo a Jesus, se ainda não seguimos, e de continuar seguindo a Ele, se nós já seguimos também. Peço que você, com a sua Bíblia aberta, leia o texto juntamente comigo, eu vou ler, e nós vamos meditar nesse trecho da palavra do Senhor. Diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles o barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Eu sei que nós já oramos, mas eu gostaria de convidar você a fazer mais uma oração. Vamos orar. Senhor, nos dê graça mais uma vez. Fala conosco. Há muitos empecilhos, Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz, mas nenhum deles pode impedir que o Senhor fale conosco. Pedimos que o Senhor esteja convencendo a nossa mente, cativando as nossas emoções, a fim de que nós possamos ser transformados pelo poder da Tua palavra. Cremos na ação soberana do Teu Espírito Santo e que ela usa a Tua palavra para fazer isso em nós, para fazer com que pecadores sejam pecadores perdoados e para fazer com que pecadores perdoados vivam cada vez de maneira mais santa para a Tua glória. Pedimos então, Senhor, mais uma vez, tenha misericórdia do Teu povo, fale ao nosso coração. Não nos deixe sair por aquela porta do mesmo jeito que entramos. Faz com que, no término desse sermão,
possamos amar ainda mais o nosso Redentor e nos comprometer ainda mais em servir aquele que deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Te pedimos essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu soube que a tesoureira da igreja é alguém que já trabalhou em banco, né? Então deve conhecer, eu não sei quem é, né? Mas é famosa já, falaram bastante dela para mim, né? O Banco Central resolveu, logo depois que fez o Plano Real, né, a moeda real, resolveu estabelecer algumas características do que seria um dinheiro verdadeiro, a fim de diminuir as fraudes, né, as falsificações que estavam fazendo em relação à moeda do real. Eu creio que vocês, como eu, devem saber de muitas dessas características, né? Uma delas é a numeração, tem a textura do papel também. Além disso, tem aquela marca d'água, né? Algumas notas tem uma fitinha também que a gente olha, né? De vez em quando, assim, algumas delas aparecem a fita para verificarmos que ela é verdadeira, né? Qualidade do papel, enfim, várias características. Recentemente também surgiu, né, a criação da cédula de R$200, e dentre elas também se divulgou ainda mais algumas outras características peculiares dessa nota, a fim de que nós, quando pegarmos o dinheiro verdadeiro, possamos saber identificar, vendo se o falso, se pegarmos o dinheiro falso, vendo as características que estão faltando, identificarmos e automaticamente não aceitarmos fazer nenhuma transação com esse tipo de moeda. É interessante porque o Banco Central resolve me dizer somente as características verdadeiras. Ele não me coloca características de dinheiro falso. Porque uma vez que eu sei das verdadeiras características de um dinheiro, né, autêntico, automaticamente eu estarei com condições de identificar qual é o dinheiro falso. Diante de nós tem um texto que trata, não de dinheiro, mas trata das características de um verdadeiro crente, de verdadeiras pessoas que realmente seguiram a Jesus. Todos os cristãos, sem exceção, que são cristãos verdadeiros, possuem essas características. Portanto, a minha oração nessa noite é que o Senhor nos informe dessas características. E se eu, com muita honestidade, com muita humildade, não perceber algumas delas em mim, é bom parar para refletir. Porque o fato de estarmos sentados num sábado à noite, ouvindo o sermão de alguém que estudou no seminário, ouvindo a pregação de qualquer pregador, não faz de mim um cristão autêntico. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para você. Quando Marcos escreve esse evangelho, ele traça um perfil de pessoas que o Senhor Jesus chamou para segui-lo. E esse perfil, essas características dessas pessoas estão sendo desenvolvidas em todas as pessoas que o Senhor continua chamando. Então eu queria fazer algumas explicações no texto e ver pelo menos algumas 4 características dessas pessoas e orarmos juntos para que todos nós tenhamos elas. O verso 16 de Marcos, juntamente com o verso 17, nos mostra a primeira delas. Podemos ver aqui, verso 16 e 17, que elas receberam a evangelização como a atividade principal de suas vidas. Deixa eu explicar algumas coisas relacionadas ao texto que diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, e todos nós sabemos, creio eu, que a Galileia era uma região onde um grupo de pessoas que não eram moralmente corretas, moralmente aceitáveis, moravam. Para falar a verdade, havia uma influência muito grande de gentios naquela região, que fazia com que os judeus que ali moravam, mesmo sendo judeus, não tivessem uma boa fama, porque muitos deles se envolviam com costumes, com práticas e até casavam com pessoas de outros povos. De certa maneira, um grupo de judeus mais radical, mais puro, tinha um certo preconceito com as pessoas que moravam naquela região. Mas é nessa região que Jesus resolve começar o seu reino. É interessante pensar nisso no Evangelho de Marcos, porque do verso 1 até o verso 15,
Marcos traça um perfil de Jesus como um rei. Em primeiro lugar, Jesus aparece sendo anunciado no Antigo Testamento, e Marcos registra isso do verso 1 até o verso 3. Ele mostra lá que na profecia do Antigo Testamento já havia uma promessa de que viria um rei, viria um Messias, viria alguém que Deus enviaria para governar o povo de Deus. Um pouco mais adiante, então, Marcos apresenta João Batista como aquele anjo prometido no Antigo Testamento que iria preparar o caminho do Senhor para esse rei. Então, João Batista começa o seu ministério pregando o batismo de arrependimento, convidando pessoas a se arrependerem de seus pecados, mas dizendo: após mim vem aquele que eu não sou digno nem sequer de tocar ou de desatar as correntes das suas sandálias. E diga-se de passagem também que os pés do judeu eram considerados uma das partes mais imundas do corpo, de forma que os judeus contratavam escravos gentios para que quando seus convidados chegassem na casa, eles pudessem, os gentios, tocarem, lavarem os pés dos seus convidados. Porque os judeus não faziam isso, não tocavam nos pés de outras pessoas, porque tocar nos pés de outras pessoas era se contaminar. Então João Batista diz: após mim vem uma pessoa que é tão grande, tão grande, tão grande, que eu não sou digno nem de sequer me ajoelhar para tocar em seus pés, ou na parte mais imunda do seu corpo. E então aparece Jesus. João Batista então batiza Jesus. No momento que Jesus é batizado, os céus se abrem, o Espírito Santo desce como em forma de pomba, parecido com isso, e ouve-se uma voz do céu: esse é meu filho amado. Se você não conhece essa história, se você não conhece a fundo, você perde muita coisa em relação ao que um judeu daquela época entendia. Quando o Espírito Santo descesse sobre o Messias, os judeus poderiam evidenciar ou identificar que de fato era aquela pessoa escolhida por Deus. Quando os céus se abrem, quer dizer que a ira de Deus está se esvaindo. Deus está aprovando ou autorizando o início do ministério do seu filho, do rei, desse Messias que ele havia escolhido. E esse Messias então vai para o deserto, ser tentado por Satanás, onde passa 40 dias e 40 noites, vence ele, e depois de vencer a Satanás e suas tentações, ele passa a pregar o evangelho, dizendo: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Todo esse quadro pintado é para mostrar Jesus como um rei, como aquele que tem a autoridade dada por Deus para governar um povo. E o primeiro grupo de súditos que esse rei resolve chamar é de pessoas que não prestam. Esse é um ponto muito importante para nós. Porque muitos de nós, muitas vezes, vemos a igreja achando que temos uma boa moral, que temos uma boa condição, de que somos aceitáveis à presença de Deus. Mas Jesus começa a construir o seu povo a partir de pessoas que são desprezadas, de pessoas que são colocadas de lado, de pessoas que não têm crédito diante da sociedade. E ele começa então nessa região, olhando para dois irmãos. E que família abençoada essa? Que família abençoada. Viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Provavelmente, esse lançar a rede ao mar não era eles estando no barco, lá no meio do mar, jogando redes. Provavelmente, esse lançar a rede ao mar era mais ou menos uma distância de 5 ou 6 metros da praia, meio raso. Não sei se vocês já foram no interior ou conhecem a realidade ribeirinha. Já ouviram falar de tarrafa alguma vez? Não, quem é pescador sabe, né? Tarrafa é aquela rede que você coloca assim no seu braço, abre, né, e joga para poder pegar o peixe. Camarão, então, nem se fala, né? Pega bastante lá onde meu irmão mora, 12 horas de barco de Belém. Se alguém quiser visitar alguma vez, fique à vontade, né?
Você pega a Baía do Guajará, pega a Bahia e maresia durante mais ou menos 5 horas ou 6 horas de pura maresia. Chega numa cidade depois de 10 horas de viagem para pegar um outro barco menor, para pegar 2 horas de viagem para chegar na casa do meu irmão. E esse é o único jeito de chegar lá. E é uma viagem gostosa, irmãos. Viagem gostosa, principalmente em setembro, que venta pouco, não é verdade? Pouca maresia. Mas se você não conhece a realidade ribeirinha, era mais ou menos assim. Eles estavam ali próximos à margem, jogando as redes, porque Marcos explica, porque eles eram pescadores. É interessante a gente ler os evangelhos, porque cada detalhe dos evangelhos não foram colocados lá porque Marcos pensou, e você disse, rapaz, eu vou colocar aqui, eu vou informar para eles que eles eram pescadores. Não. Cada informação, cada detalhe, cada característica, perfil, cada identidade, cada coisa que Marcos registra, ele registra por uma razão. Muitas pessoas pensam que pescador é sinônimo de pobreza. Pode ser que sim, no Brasil sim, mas não aqui. Falar a verdade, a atividade comercial, uma das maiores atividades comerciais daquela época era a pescaria. Porque as pessoas, era uma fonte de renda muito certa. Pessoas que tinham dinheiro, mas não tinham comida, tinham que comprar peixe, que era um alimento básico deles. Então, quem era pescador era alguém com uma condição boa. Tanto é que logo depois, um pouco mais adiante, vai nos informar que os outros 2 irmãos também tinham funcionários. Imagina só, além de pescadores, tinha uma empresa já sendo montada. Mas o fato é que aqui, nesse primeiro chamado desses 2 personagens, dessas 2 pessoas, Marcos resolve nos registrar que eles não eram pessoas economicamente desabastadas. Eles estavam desenvolvendo o seu serviço, aquele serviço que nós fazemos todo dia, que a gente pega ônibus para ir para o trabalho, pega o carro, pega o trânsito, aquele serviço que nos dá garantia de sustento. E essa é a ideia. E é nessa garantia de sustento, então, que Jesus faz uma relação com outra atividade. Ele diz, então, no restante do verso, disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus faz uma comparação entre a atividade deles e a atividade que Jesus está chamando eles a fazer. Isso é importante. Isso é muito importante. Porque o chamado do Senhor é um chamado ao trabalho. E queira Deus que nós entendamos isso. Uma das razões pelas quais nós temos missionários sozinhos no campo é porque nós não entendemos isso. Muitos de nós entramos para a igreja, participamos do culto da igreja, damos o nosso dízimo à igreja, nossas ofertas, mas nós não temos a nossa identidade como pessoas que estão preocupadas em falar de Jesus para o mundo em condenação. Parece que a igreja se tornou um local onde nós frequentamos, e não um local onde nós aprendemos com Cristo para poder servir nesse mundo na obra da evangelização. Muitos de nós entramos para o trabalho e quando estamos no início do trabalho, naquela ascensão da nossa carreira trabalhista, a gente tem aquela expectativa de fazer um curso e subir de patamar, fazer um curso e subir de patamar, fazer um curso e uma especialização para poder ir crescendo na empresa. Mas na igreja, às vezes, não. Na igreja, a gente muitas vezes entra, senta, ouve, vai embora, como se nada tivesse acontecido. Esse é um ponto importante para nós, irmãos. O Senhor não nos chamou para receber somente a sua palavra. O Senhor nos chamou para desenvolver uma atividade, seguindo os seus passos. E esta atividade é pescar homens. Eu não sei se vocês já pescaram alguma vez, mas é difícil pescar. Dessa última vez que eu visitei meu irmão, fazia 8 anos que eu não visitava ele, no mês de janeiro eu fui visitá-lo. E é tão legal, porque a casa do meu irmão tem, mais ou menos aqui, a casa dele, acho que mais ou menos por aqui. Aí tem uma ponte grande, vai até o rio, e Rio Grande, O conceito de rio de vocês eu acho que é um pouco diferente do meu,
O rio da casa do meu irmão, você enxerga as outras casas desse tamanho do outro lado, né? Desse tamanhinho. O rio daqui, o Jonathan me apresentou, esse é o rio Mogi Guaçu. Eu disse, para nós lá é um garapé. E é tão legal lá, porque para pescar, basta você pegar a linha, jogar da ponte mesmo e ficar lá. Né? Essa última vez, então, eu resolvi pescar à noite. Tinha um horário da maré lá muito boa. E aí eu amarrei minha rede lá na ponte, né? Tem uma coberta lá na ponte dele, amarrei minha rede, jogava a linha, né, com a isca, amarrava no meu dedo e ficava lá. Puxava rápido, né? E meu pai, um pouco mais ágil que eu, pegou muito mais peixe do que eu. Muito mais experiente, né? Para falar a verdade, meu pai cresceu naquele rio. Nós fomos criados em Belém, mas meu pai cresceu ali naquele rio, onde meu irmão mora. E tem algumas experiências em relação à pescaria muito maiores do que a minha. Mas mesmo tendo, ele não consegue desenvolver a pescaria tão bem quanto pessoas que moram lá. A experiência faz com que a gente desenvolva melhor nosso serviço. Quando Jesus relaciona pescar peixes com pescar homens, ele diz, é um trabalho que eu chamo vocês a fazer. É uma atividade. É um serviço que não dá para aprender na teoria. Só se aprende na prática. Nós falamos mais de Bolsonaro e Lula do que de Jesus. É ou não é verdade? Nós falamos mais de novela do que de Jesus. Nós falamos mais de futebol. Palmeiras, Flamengo, Vasco, do que de Jesus. Meus irmãos, nós deveríamos entender e ler um pouco mais o que o Evangelho de Marcos nos diz. O Senhor nos chamou para uma atividade. Ele não nos chamou para sentarmos no banco da igreja, ouvirmos a sua palavra e irmos para casa como se nada tivesse acontecido. Ele nos chamou para pescar pessoas. E se pesca pessoas através do Evangelho. Pergunta que eu faço para mim e para você. Você tem essa primeira característica? Você costuma falar de Jesus? Na sua conversa com seus amigos de trabalho, de futebol, com seus colegas, com seus familiares que não são evangélicos, tem Jesus no meio? Duas razões podem ser apresentadas para que a ausência de Jesus na minha conversa seja perceptível. A primeira, talvez eu não seja crente. A segunda, talvez eu precise aprender um pouco mais, ser repreendido, exortado e animado a desenvolver o ministério da evangelização. Eu não sei qual é a sua, mas hoje é dia. Hoje é dia de mudar. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem poder para nos convencer de nossos erros e nos dar forças para seguir os passos daquele que entregou a sua vida por nós. Eu creio que através da pregação Deus pode convencer a sua mente, a minha mente, desenvolver outros princípios no meu coração, no seu coração, a fim de que possamos viver para Ele e não para nós mesmos. E essa é a minha oração, se você não tiver essa primeira característica. Mas se você tiver, dê glórias a Deus. Você a tem, porque um dia, um homem chamou você pelo nome e te fez esse convite. E hoje, você está aqui. Amém? Em segundo lugar, eu posso perceber a segunda característica de pessoas
que vêm a Jesus. Eu posso percebê-la principalmente no verso 18. Elas se submetem à ordem de Jesus como mais importante do que o seu sustento material. O verso 18 nos mostra a reação dessas pessoas que foram chamadas por Jesus. Marcos resolve me dizer que imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Marcos resolve enfatizar que esse seguir a Jesus não foi uma decisão tomada em 3, 4, 5, 6 dias. Mas na hora que Jesus chamou, eles deixaram. Mas veja só, irmãos, deixar a atividade que me traz sustento financeiro não é muito fácil. É ou não é verdade? Algumas pessoas pensam que, então quer dizer que nós devemos deixar nosso trabalho para seguir a Jesus? É essa a lição do texto? Não, de forma alguma. Se essa fosse a lição do texto, basicamente 99% das pessoas que estão na igreja estariam em pecado. É na verdade. O Senhor não nos chama a abandonar a nossa atividade de labor, de trabalho, mas Ele muda a nossa prioridade. Se antes o que era mais importante para mim era o meu sustento material, era ganhar o pão de cada dia, depois de ouvir o chamado do Mestre, isso muda. E essa é uma outra lição importantíssima para nós. Os súditos de Jesus priorizam segui-lo acima de suprir as suas próprias necessidades. O que é mais importante para eles do que ganhar o pão de cada dia é seguir as ordens e os passos de Jesus. É muito fácil seguir pessoas na internet hoje, não é verdade? Basta você entrar no Instagram e você vai lá e segue. Seguir a Jesus envolve muito mais coisas do que um clique. Quando nós entendemos o chamado de Jesus, nós entendemos que não existe nada mais importante do que Ele na nossa vida. Mas nós vivemos, infelizmente, uma realidade onde o nosso trabalho, muitas vezes, é mais importante do que ouvir o Senhor falar conosco. É ou não é verdade? Nós escolhemos, muitas vezes, desenvolver uma atividade que vai nos dar lucro, ao invés de estarmos ouvindo sermões, ao invés de estarmos participando de cultos onde a palavra de Deus é ensinada, ao invés de estarmos na escola bíblica dominical, ao invés de estarmos presentes na comunhão dos santos, nós resolvemos, às vezes, deixar a comunhão dos santos e priorizar outras coisas. E nós achamos isso normal. No meio do presbiterianismo, nós temos uma doutrina, que não é do presbiteriano, mas é bíblica, do dia do Senhor. Existe sim um dia em que Deus separou para que nós, em comunidade, buscássemos Ele, pudéssemos ouvi-lo falar conosco. Busco a Deus individualmente, falo com Deus individualmente, leio a palavra de Deus individualmente, sim, mas existe o dia em que nós fazemos isso coletivamente. E, meus amados irmãos, parece que o domingo, para muitos de nós, principalmente depois da pandemia, se tornou um dia igual aos outros. Muitas vezes nós não temos aquela vontade de virmos à igreja, ouvir Deus falar conosco, aquela expectativa de Deus falar ao meu coração, aquela expectativa de Deus, Senhor, se Tu me sondas e me conheces, então, por favor, hoje no domingo, se tiver alguma coisa errada, fala comigo, me mostra. Nós não temos mais aquele desejo
de ouvir Deus falar ao nosso coração muitas vezes. Nós, às vezes, priorizamos mais o que é material do que o que é espiritual. Vivemos mais como Marta e não como Maria. Meus amados irmãos, muitas vezes nós priorizamos o que não deveria ser prioridade. É importante o nosso sustento, sim, mas não é mais importante do que ouvir o Senhor falar conosco. Essa é a minha segunda lição que eu posso perceber aqui, e é a segunda pergunta que eu faço para você. Ouvir o Senhor falar com você, seguir os passos do Senhor, estar envolvido aonde a palavra de Deus está sendo anunciada, ensinada e pregada, é mais importante para você do que o seu próprio trabalho. Como você tem desenvolvido a sua vida profissional? Eu penso que existem 3 áreas na nossa vida que a gente desenvolve e uma delas sempre sai perdendo. Quando nós temos pouco tempo, e é o que temos também, né, nos nossos dias, em tempos corridos, nós temos o trabalho, temos a igreja, temos a família. Geralmente, quando o tempo está escasso, o que acontece? Nós continuamos cumprindo com as nossas obrigações no trabalho, nós cuidamos da nossa família e abandonamos a igreja. É na verdade. Mas já conheci casos também de pessoas que são responsáveis no trabalho, são responsáveis na igreja, são negligentes em casa. O Senhor nos deu um chamado para sermos mordomos, equilibrarmos essas coisas, estarmos sempre cumprindo com nossas obrigações, sendo responsáveis em cada área. Mas ouvir a voz do Mestre está em primeiro lugar. Uma coisa importante que nós saibamos, que se nós priorizamos mais o nosso trabalho do que a vida espiritual com o Senhor, do que ouvir o Senhor falar, do que aprender da Escritura, precisamos ouvir Jesus falar conosco dizendo: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Minha oração, irmãos, é que hoje, se você tem vivido assim, se você tem vivido de ter priorizado mais o que não é prioridade, é importante, mas não é prioridade, acima de ouvir o Mestre, minha oração é que você se arrependa hoje. É que você enxergue que existe algo muito maior e melhor do que ganhar o pão de cada dia. É comer do pão que desceu do céu. Amém? Em terceiro lugar, irmãos, eu posso perceber mais uma característica de pessoas que vão verdadeiramente a Jesus. Verso 19 e verso 20, ela se encontra lá. E eu posso dizer que essas pessoas são mais leais a Jesus que a qualquer outro tipo de relacionamento em suas vidas. Olha o que diz então o verso 19. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, outra família abençoada. Pensa, né? Se um já é bom ser salvo, imagina Jesus chamando 2 irmãos. E eles estavam ali consertando as redes. E consertar as redes, para quem é pescador, é algo muito, muito corriqueiro, né? Se você joga a rede uma vez, quem já pescou sabe, né? O meu sogro, ele mora numa praia lá no Pará, uma praia chamada Ajuruteua. Já ouviram falar? Não? Já ouviram falar da cidade de Bragança? Não, também não. No estado do Pará? Só sei que o pessoal ainda diz, é no Nordeste. Não, o Pará é no Norte, né? No Norte. Eu costumo brincar com o pessoal de São Paulo, né? Que geograficamente nós somos mais inteligentes que o pessoal de São Paulo. Porque muitos deles, quando falam em Belém, lá no Nordeste, eles dizem, não, Belém é no Norte. Né? A gente olha de cima para baixo, a gente sabe tudinho, bem dividido, né? Mas o pessoal passou ali de Minas, é tudo Nordeste, né? Passou de Minas, é tudo Nordeste. Ele mora numa praia lá, no Pará, bem já chegando lá no oceano. E ele
tem umas redes que toda vez que eu chego lá, ele me convida para pescar. Mas geralmente ele convida outra pessoa também, porque ele não gosta de entrar no mar, né? Ele leva o balde, segura o balde na praia, ele vai andando e nós vamos arrastando, né, a rede no mar. E toda vez que a gente pega peixe, puxa a rede. Depois de puxar a rede, a gente vai tirar os peixes. Quando a gente vai tirando os peixes, automaticamente alguns peixes não saem de bom grado, né? Ficam ali amarrados, a gente tem que arrebentar, né, a rede. Depois de toda a pescaria, obviamente, tem que fazer o quê? Costurar, né? E eles estavam fazendo isso. Significa dizer que eles já tinham pegado, então, o seu peixe. Porque nenhum pescador costura a rede para poder ir pescar. Ele pesca e depois costura a rede. Essa é a ordem natural das coisas. E eles estavam ali não consertando as redes. E depois que Jesus os chama, Marcos ainda explica que depois que logo que o Senhor os chamou, eles deixaram no barco seu pai Zebedeu com os empregados e seguiram após Jesus. Essa informação pode passar despercebida aos nossos olhos, mas quando Marcos resolve nos contar que eles ouviram o chamado de Jesus, mas não simplesmente ouviram, eles ouviram a despeito do pai. Deixaram o pai no barco. É interessante pensar nessa relação, porque para nós, cá entre nós, as nossas relações sentimentais, nossos relacionamentos, eles são variáveis, né? Algumas pessoas consideram o relacionamento com a mãe mais importante. Outros consideram o relacionamento com o filho mais importante. Outros consideram o relacionamento com o esposo, com o cônjuge, né, mais importante. Enfim, mas naquele contexto, o principal relacionamento, o relacionamento que você tinha que ter lealdade, era para com seu pai. Quando os discípulos aqui, né, Tiago e João, deixam o pai no barco, eles estão dizendo para o pai: Senhor, nosso pai, Zebedeu, há uma lealdade que é mais importante do que a nossa lealdade com você. E um pai nunca espera que o seu filho abandone, principalmente nesse contexto, onde o pai está construindo um império, está construindo uma empresa para deixar nas mãos dos seus filhos. Era normal que filho de pescador fosse pescador, de carpinteiro fosse carpinteiro, de costureiro fosse costureiro, e assim normal, sucessivamente. E eles então deixam seu pai Zebedeu. E essa informação então para Marcos é necessário, ele acha necessário colocar para mim, porque ele diz que quando Jesus chamou, eles deixaram o pai. Isso então nos mostra que os súditos de Jesus são mais leais a ele do que a qualquer outro tipo de relacionamento que eles possam ter. Há uma reflexão muito importante, irmãos, para fazermos aqui. Algumas pessoas vão à igreja de maneira responsável, constante, não porque são leais a Jesus, mas porque elas têm outras preocupações maiores do que seguir a Jesus. Deixa eu tentar explicar isso para você. Já encontrei pessoas que a gente evangeliza e elas não ouvem, não vão à igreja, elas são simpatizantes do evangelho, elas gostam, né? De vez em quando elas visitam a igreja, mas vão, de vez em quando. Mas quando tem um filho, o filho começa 1 ano, 2 anos, 3 anos, ali nos 2 anos, 3 anos, a pessoa sabe, ela sabe, que o evangelho é importante. O que ela faz? Meu filho está crescendo. O mundo está de cabeça para baixo. Cada vez mais a influência LGBT, a influência de um pensamento avesso à Escritura tem crescido. Ele olha para a esposa olha para o marido e diz assim: vamos para a igreja? Isso não é de todo ruim. Existe uma compreensão de que o evangelho é importante. Mas tem um problema aí. A razão pela qual eles estão indo à igreja não é por causa de Jesus, mas é pela preocupação com o filho. Talvez esse seja o seu posicionamento. Muitos de nós, às vezes, estamos preocupados
com as pessoas à nossa volta, mais preocupados do que estarmos preocupados em ouvir o Senhor e seguir os seus passos. Às vezes pessoas vêm à igreja, entram à igreja porque elas estão desesperadas, porque tem conflito conjugal. E nada de errado você buscar a Jesus no meio do conflito conjugal. Nada de errado. O problema é que essas pessoas estão indo a Jesus, não porque querem segui-lo. Estão indo a Jesus porque querem algo em troca. Elas são mais leais ao relacionamento com o cônjuge do que ao relacionamento com Cristo. Esse é um ponto muito importante para nós, porque ele envolve todos os nossos relacionamentos. Quantas e quantas vezes eu já cheguei para jovens, aconselhando, dizendo assim, olha, não se relaciona com pessoas que não são crentes. Não namore pessoas que não são crentes. Outro dia eu fui aconselhar uma jovem, e ela disse assim para mim, a mamãe deixa. E a mãe dela é uma das membros fundadoras da igreja. 30 anos de presbiterianismo. E não vê problema nenhum nisso. Alguma coisa está errada. E a principal delas é o que está no coração. Mateus capítulo 10, verso 37 a 39 diz: quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, acha-la. A ideia muito clara nesse texto é que o relacionamento prioritário não é mais com as outras pessoas, e sim com Cristo. Ele é a nossa prioridade. E se tivermos que escolher entre o nosso cônjuge e Cristo, nossos filhos e Cristo, nossos pais e Cristo, escolhemos a Cristo. Quando nós somos chamados por Cristo, de fato, verdadeiramente, nós entendemos que o primeiro e principal relacionamento da nossa vida é em sermos leais a esse Senhor que deu a vida por nós. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar os seus relacionamentos, mas se isso chegar a acontecer, é importante que faça. Se nós lermos a história de muitos missionários, principalmente nos países perseguidos, onde os evangélicos são perseguidos, nós veremos isso. Outro dia, o pastor Ronaldo Lidório contou uma história de um árabe que se converteu e toda a sua família, toda ela, virou as costas para ele. Toda ela. E ameaçavam ele dizendo, nós vamos deserdar você, se você continuar com essa história de evangelho. E ele virou para a família, então assim, sinto muito, então pode fazer isso. E graças a Deus, a história que o pastor Ronaldo Lidório contou, é que a pandemia abriu as portas para o evangelho. Porque é essa família que rejeitou a esse jovem cristão, no meio da pandemia começou a ter tantos problemas psicológicos, emocionais, que começaram a ligar para ele pedindo oração. E através dele, o evangelho se abriu. Através desse relacionamento, dessa ruptura anterior, as portas do evangelho se abriram para entrar naquela família. Meus amados irmãos, nós temos que entender que se Jesus não é a pessoa mais importante para nós, então nós não estamos seguindo os passos de Jesus. Essa é a terceira pergunta que eu faço para mim e para você hoje. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Se sua mãe, seu pai, seu namorado, seu cônjuge for a pessoa mais importante, então você precisa se encontrar com Jesus. É possível que você esteja sentado aí e já esteja servindo a igreja, e ainda assim Jesus não seja a pessoa mais importante para você. Por isso o meu convite é:
olhe para o fundo do seu coração. Quem é Jesus para você? Precisamos lembrar de que se Jesus não tiver tudo de nós, Ele não ficará com nada. Ele não aceita dividir o trono do nosso coração com ninguém. Ou Ele governa, ou então Ele não está presente em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos faça seguir os passos do Mestre, olhando para Ele como aquele que merece toda a nossa lealdade. Amém? Em último lugar, irmãos, eu tenho mais uma verdade que eu posso encontrar aqui também. Ela se encontra na outra informação relacionada ao que Tiago e João fizeram. Além de terem deixado seu pai Zebedeu, além de terem deixado seu pai Zebedeu, ambos também deixaram os empregados. Veja, o texto diz, e quando Marcos resolve me dizer que ele deixara os empregados, ele não resolve me dizer isso por dizer. Marcos não é aquele escritor de novelas que gosta de detalhar as coisas. Ele não é aquele escritor que gosta de trazer as minúcias da história, os detalhes da história, para fazer com que eu esteja cativado e envolvido com a história, esteja me entretendo ali. Não é a ideia de Marcos. Quando ele resolve me contar que ele deixara os empregados, ele me dá uma informação muito crucial. Ele tinha uma empresa. O negócio estava prosperando. O empreendimento da pesca estava dando certo. Eles estavam ali desenvolvendo uma microempresa familiar, vamos dizer assim. Existe um futuro próspero para isso. Veja que Pedro e seu irmão não tinham isso, mas esses dois tinham. Quando Marcos então me conta que eles deixaram os empregados, também, além de terem deixado Zebedeu, seu pai, ele me informa que eles deixaram para trás sucesso e lucro. Esse é um outro ponto importante. Porque os súditos de Jesus valorizam mais o reino de Cristo do que as riquezas materiais. E como isso é importante para nós hoje? Sabe por quê? Porque muitas igrejas estão sendo construídas, estão crescendo numa máxima. A máxima é: Jesus quer fazer de você uma pessoa bem-sucedida no seu trabalho. É possível que Jesus faça isso? É. Deus pode abençoar? Pode. E Ele abençoa o seu povo. Mas as pessoas que recebem a Cristo, verdadeiramente, que de fato recebem a Ele como seu Senhor, são pessoas que não ambicionam mais o sucesso do que a Cristo. Se tiverem que abandonar, abandonam. Se tiverem que deixar de lado, deixam. E quantos de nós, muitas vezes, não optamos? Médicos, por exemplo, têm o seu trabalho corriqueiro, têm os seus plantões normais, né? Têm a sua atividade laboral normal, mas quando pinta uma oportunidade de desenvolver um plantão no domingo, as coisas estão apertadas, né? Eu vou trabalhar. Escolhem investir no trabalho do que no dia do Senhor. Quantas e quantas pessoas desenvolvem microempresas e que de fato tem a opção, viu gente? A ideia é essa, tem a opção, a escolha de aprender de Cristo ou desenvolver a atividade laboral. Quantos de nós não fazemos isso? Quantos de nós, ainda estudando para o vestibular, estudamos aí, né, de segunda a sábado,
Quando chega no domingo, o que acontece? Estuda. Olha, vou fazer vestibular, está chegando bem aí, né? Agora dia 13, vestibular, né? O Enem, está chegando aí, tem que se preparar, pastor. É ou não é verdade, pastor? Nós vivemos num mundo mais preocupado com a carreira profissional do que com o crescimento espiritual. Tanto é, irmãos, que quando alguém chega e diz, um jovem chega e diz: pai, eu queria ser missionário. O pai abaixa a cabeça e diz: meu Deus, não, pelo amor de Deus. Não, meu filho. Vamos orar, porque eu acho que essa não é a vontade de Deus. Eu lembro da minha mãe nesse contexto. Eu lembro da minha mãe. Nessa hora que a minha mãe foi missionária um tempo, né? Pelo menos uns 2 anos ela foi missionária. E ela orava. Eu lembro que na igreja, eu tinha 7 anos, 10 anos, ela levava a gente para a igreja e dizia: Senhor, envia missionários para a tua obra. Quando foi um dia, eu cheguei para a igreja, não falei para a mamãe nem para o papai, cheguei na igreja e disse: olha, eu abandonei o vestibular para me dedicar ao ministério pastoral. A minha mãe passou 3 meses sem falar comigo. 3 meses. Eu fui o único que recebi a oportunidade da família para estudar. E foi o único que joguei fora essa oportunidade para desenvolver uma vida profissional. E ela botava todas as suas esperanças, né? O Gediel vai estudar, vai ser um médico, vai ser um engenheiro, né? E ele vai tirar a gente dessa situação. A realidade dos meus pais é uma realidade bem complexa ainda, né? Mas eles tinham expectativa. E naquela hora, essa expectativa foi frustrada. Mas quando um jovem chega e diz: pai, eu já sei o que eu vou fazer da minha vida. Já, meu filho, já? Diga aí, eu vou ser médico. Oh, meu filho, que orgulho. Que orgulho, tá vendo? Está fazendo faculdade de medicina. Outro dia, eu encontrei com um casal que eu já tinha conhecido já há um tempo, mas fazia tempo que não os via e nem os filhos também. Cheguei para eles e perguntei: e aí, como é que está? Né, fulano de tal, um dos filhos. Um está estudando para ser pastor, né, lá no seminário Batista, lá de Minas. Que bom. E o outro? Pastor, você não sabe, o outro está estudando psicologia agora, pastor. Ué, quando falou do filho que estava no seminário, falou como se tivesse uma dor no coração. Mas quando falou do filho que está estudando psicologia, falou com alegria. Ué, não entendi. É óbvio, né, que o Senhor nos dá a oportunidade de desenvolvermos a carreira profissional ou a carreira ministerial. Deus, o Senhor nos dá isso. Mas onde é que está o nosso coração? Meus amados irmãos, muitos de nós estamos mais contentes e mais ambiciosos por crescimento profissional. E nós não temos essa mesma ambição quando entramos para a igreja, quando seguimos a Jesus. Muitos jovens falam de vários autores durante suas conversas. Autores de filosofia, psicologia, engenharia, mas não conversam sobre Jesus. Nós precisamos entender, irmãos, o que é evangelho. Quando o evangelho chega, ele vira a nossa casa de cabeça para baixo. Quando Jesus chama, tudo, absolutamente tudo, muda. Nossas prioridades, nossos valores, nossos relacionamentos, nossas atividades, tudo muda. Como um dinheiro que tem as suas características verdadeiras,
Marcos traça algumas das características de um verdadeiro cristão, de alguém que realmente segue a Jesus aqui. O resto é falso. Quando Marcos me informa sobre essas características, ele me diz: esses ouviram a Jesus, esses seguiram a Jesus. E os outros, que não têm essas características, se dizem que seguem a Jesus, são falsos. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais amanhã à noite. Amanhã um pouco pela manhã, mas um pouco mais à noite. E minha oração é que, se você possui essas características, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você não possui, hoje é dia de encontrar com o Senhor. Ele é mais importante do que qualquer outra pessoa que você possa encontrar no seu círculo de relacionamento. Ele é mais importante do que qualquer riqueza que você possa adquirir nesse mundo. Ele é mais importante do que a sua própria subsistência. Ele é mais importante do que qualquer atividade que você possa ter. Não contente-se com pouco. Contente-se com Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tua misericórdia e graça que nos alcança. Estando nós desenvolvendo o círculo da ordem natural das coisas. O Senhor entra na nossa vida e nos chama. E quando o Senhor chama, tudo muda. Louvamos ao Senhor por aqueles que o Senhor já chamou, em que essas características estão sendo desenvolvidas dia após dia, amadurecidas, estão crescentes. Te louvamos por isso, Senhor. E te pedimos que o Senhor continue chamando pescadores, chamando trabalhadores, chamando pecadores para trilhar o teu caminho, trilhar os teus passos, serem resgatadas por ti e terem toda a vida mudada pelo Senhor. Que todos nós possamos ir a Cristo por causa de tua graça, crendo na eficiência do chamado do Senhor. Que todos nós possamos seguir ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.